Muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estou feliz por você estar participando conosco deste programa que é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. Começamos com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, passamos por todos os livros do Velho Testamento, entramos no Novo Testamento e agora estamos iniciando o estudo da primeira epístola de João. Chamo os primeiros 16 versículos desta epístola de Bússola da Certeza. Vou repetir. Chamo os primeiros 16 versículos desta epístola de Bússola da Certeza. Ouça com atenção esta passagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quantas verdades preciosas num texto só! Existe um ditado que diz, se um homem não sabe que não sabe, é tolo. Fuja dele. Se um homem não sabe que não sabe, é uma criança, ensine-o. Se um homem sabe e não sabe que sabe, está adormecido, desperte-o. Se um homem sabe e sabe que sabe, ele é líder, siga-o. Acredito que esse ditado ilustra a ênfase da primeira carta de João, o mesmo João que escreveu o quarto evangelho. Este autor, além de ter escrito o quarto evangelho, também escreveu o livro do Apocalipse e mais 2 cartas, e explicou várias vezes por que estava escrevendo. Você se lembra o que João afirmou quando escreveu o quarto evangelho? João diz que Jesus fez muitas coisas maravilhosas e que não haveria livros suficientes no mundo se todas elas fossem registradas. Preste atenção nesses 2 últimos versículos do capítulo 20 do seu evangelho. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Por causa deste propósito explícito, abordamos cada um dos capítulos do Evangelho de João com as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Em todos os capítulos do Evangelho de João, o apóstolo respondeu a estas perguntas. João falou quem era Jesus, o que é fé e o que é vida. No capítulo 5, versículo 13 de sua primeira epístola, João também explica por que escreveu esta carta. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João escreveu o Evangelho de João para que creiamos e tenhamos vida eterna. Depois ele escreveu a continuação deste evangelho também para aqueles que creem e têm a salvação. Ele escreveu para os que creem, para que saibam que realmente creem e que têm a vida eterna. Parece que João ficou repetindo para ele mesmo seus argumentos.
Se fizéssemos uma nova tradução do original, este versículo ficaria mais ou menos assim. Estou escrevendo para dizer para vocês que creem, talvez intelectualmente, vocês podem ter plena confiança da sua fé e da salvação, e creiam bem no âmago da sua vontade, no seu coração. Isso significa que quando lemos a primeira epístola de João, buscamos apenas uma coisa: confiança ou certeza da salvação. As pessoas não têm certeza nem segurança em muitos aspectos da vida e talvez sejam mais inseguras ainda na área espiritual. Muitas pessoas são inseguras em relação à sua fé e salvação, por isso podem ser ameaçadas espiritualmente. Se você está inseguro e não tem certeza da sua salvação, saiba que João escreveu esta carta para que você tenha certeza da vida eterna. Quando estudamos o Evangelho de João, desafiei você a marcar todos os versículos nos quais João diz para crermos em alguma coisa. Às vezes as pessoas chegam para o pastor e dizem: Pastor, eu queria começar a ler a Bíblia, por onde devo começar? Aí o pastor pergunta: Você já é crente em Jesus Cristo? Se a pessoa responder que não é, mas que está interessada, então o pastor diz: Leia o Evangelho de João, porque foi para pessoas como você que João o escreveu. Ele escreveu para que você creia. Por isso, leia o Evangelho de João, e cada vez que você encontrar um versículo em que ele mande crer em alguma coisa, marque-o. O que devemos marcar quando lemos a primeira epístola de João? Quando você estiver lendo esta epístola, imagine que você já é crente em Jesus, mas não tenha certeza da salvação. Imagine que você precise saber que você sabe. Quando você estiver lendo 1 João, marque todo o versículo em que João diz que você pode estar certo de que tem a salvação. Os 16 versículos que lemos no início do programa são um resumo desta carta de João, a primeira carta de João. Você está lembrado que no seu evangelho, João também fez um prólogo nos primeiros 18 versículos? João usou a mesma tática de muitos pregadores na preparação de seus sermões. Primeiro ele disse sobre o que falaria. Depois ele falou e, no capítulo 20, ele repetiu aquilo que tinha dito. Nesta epístola, João fez isso. Nos primeiros 16 versículos, João apresenta uma visão panorâmica da epístola e explica sobre o que vai falar. Se você não tem certeza da salvação, ou não é espiritualmente seguro, ou não tem certeza da sua fé, encontrará nos 16 primeiros versículos desta epístola de João a sua bússola espiritual, a bússola da certeza. O primeiro ponto nesta bússola da certeza são os fatos. Observe que João começa argumentando que a fé está baseada em fatos. Quando entendemos o que é fé, percebemos que ela não é um salto no escuro. A fé é baseada em evidências. A esperança não é baseada em evidências. Lembre-se de Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé dá consistência às nossas esperanças. Existe uma diferença entre esperança e fé. A esperança não passa de esperança, mas a fé sempre tem uma base para se fundamentar. É por isso que João começa a carta dizendo que o evangelho que cremos que nos salvou está, antes de mais nada, baseado em fatos. João explicou que estava escrevendo sobre um fato, algo sobre o qual ouvimos e vimos. As palavras usadas por João no original grego sugerem que estas coisas que vimos como que à distância e que depois vimos de perto, como o joalheiro que olha um diamante em sua lente. Com toda certeza, João estava falando da ressurreição de Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e nossas mãos apalparam. João estava dizendo que a fé em Cristo é baseada em fatos. Quando comparamos o livro de João com outros livros do Novo Testamento, surgem dois fatos relacionados ao Evangelho. Esses dois fatos do Evangelho são a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. É isto que pregamos e é isto que vocês creram, afirmou Paulo em 1 Coríntios 15. O próximo ponto da bússola da certeza é a fé. Primeiro temos os fatos do Evangelho, este é o ponto número 1. O segundo ponto é a fé, fé nos fatos. O terceiro ponto é o resultado da fé nos fatos da morte de Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Que diferença isso faz quando você crê? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Faz alguma diferença quando você crê nisso? Claro que sim. Faz toda a diferença do mundo. Você sabia que seus pecados foram perdoados? Você tem carregado um peso a mais de culpa na bagagem da vida? Ou você tem a certeza de que seus pecados foram perdoados? Você já ouviu esta frase?
Nós lembramos do que Deus se esquece, nós esquecemos do que Deus se lembra. Deus perdoa nossos pecados. Pecados no plural. Quando colocamos nossa fé na morte de Jesus Cristo e dizemos: Deus, creio que meus pecados estão perdoados porque Jesus Cristo morreu na cruz por eles. Deus diz: tudo bem, então eu nem me lembrarei mais deles. Mas nós não esquecemos os nossos pecados, e isso é um problema para nós. É por isso que carregamos uma carga de culpa. Não esquecemos aquilo que Deus esquece. Mas além disso, nós nos esquecemos do que Deus se lembra. Deus se lembra que somos pecadores e Ele quer que nunca nos esqueçamos disso. Pecamos muito porque nos esquecemos que somos pecadores. Deus sempre se lembra que somos pecadores e Ele não quer que nos esqueçamos disso. Deus se esquece dos nossos pecados quando colocamos nossa fé na morte de Cristo, mas se lembra que somos pecadores. Nós esquecemos que somos pecadores e nos lembramos dos nossos pecados. João preparou o seguinte para nós através desta bússola da certeza. Se você realmente tem fé na morte de Jesus Cristo na cruz, então você já tem o perdão completo. João declarou na introdução desta carta: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A boa notícia é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No original grego, o verbo dá a ideia do tempo no presente contínuo, e por isso poderíamos traduzir esse versículo assim: se continuamente confessarmos os nossos pecados, Ele continuamente nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo permanece nos purificando de toda injustiça. O perdão é o resultado de crer na morte de Jesus Cristo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Encerraremos esse assunto sobre a bússola da certeza no próximo encontro com a palavra. E você, já foi perdoado? Você sabe que foi purificado de toda injustiça através da fé no Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados? No Cristo Jesus que se levantou dos mortos, provando que é Deus? Se você ainda não tem certeza, leia a primeira carta de João e ore, pedindo a Deus que abra os seus olhos espirituais e que lhe dê essa certeza. Espero você para o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe grandemente. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Pegue sua Bíblia, acomode-se e participe conosco de mais um estudo da palavra de Deus. É surpreendente o número de pessoas que não têm certeza da salvação. No último programa iniciamos o estudo da primeira epístola de João, de onde criamos a bússola da certeza. O objetivo desta carta de João pode ser resumido em uma palavra: certeza. Ouça estas palavras do apóstolo João: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Uma bússola comum possui 8 pontos. A bússola da certeza também. No último programa compartilhei 3 destes pontos com vocês: os fatos, a fé nos fatos e o perdão, porque você crê no fato da morte de Jesus Cristo para ter perdão dos seus pecados. O próximo ponto desta bússola da certeza é o resultado da fé na ressurreição de Jesus Cristo. A motivação maior de João era a ressurreição de Jesus Cristo. Percebemos isto logo no início desta carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João estava se referindo à ressurreição de Cristo. Este foi o tema mais abordado pelos apóstolos no livro de Atos: a ressurreição de Jesus Cristo. Por que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato do Evangelho tão empolgante? A fé no fato da ressurreição de Jesus é importante porque pode significar comunhão com o Cristo vivo e ressurreto. Pedro se empolgou com o fato de podermos conhecer a Jesus Cristo. Paulo também se empolgou com o fato de que em Cristo, nas dimensões espirituais, na presença divina, podemos receber toda a capacitação espiritual que precisamos para viver da maneira para a qual Deus nos salvou e chamou. O apóstolo João também estava empolgado com a ressurreição de Cristo.
O fato mais empolgante do Evangelho não é a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados, apesar disso ser muito empolgante e muito importante. No momento em que você reconhece que é pecador e que precisa resolver o seu problema de culpa por causa do pecado. Entretanto, eu creio que o fato mais empolgante do Evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo significa que Jesus está vivo e atuante no planeta Terra e que você o conhece e pode ter comunhão com Ele. Pode ter um relacionamento com o Cristo vivo e ressurreto. A palavra comunhão em grego é koinonia e significa parceria. A palavra comunhão significa que quando você está em comunhão com Jesus Cristo, Ele está no barco com você. Da mesma forma que Jesus entrou no barquinho de Pedro e o encheu de peixes, Ele pode entrar no seu barco, na sua vida, em você. Quando Jesus está no barco com você, tudo é diferente porque você fica em comunhão com Ele. Isso significa que todos os recursos de Jesus ficam disponíveis para você, porque Ele está no barco com você. Eu não consigo, mas Ele consegue, Ele está comigo. Eu não sou, mas Ele é e está comigo. É empolgante saber que você está em comunhão, em parceria com Cristo Jesus. Quando você é sócio em um negócio com alguém, tudo o que você possui pertence também ao seu sócio e vice-versa. É assim que uma sociedade funciona. Vocês são sócios e dividem tudo. Agora pare um pouco e pense no seguinte: como seria uma parceria com Cristo? Você não acha que seria maravilhoso ter Jesus como seu sócio? A questão deixa de ser o que eu posso fazer, mas o que Ele pode. Não é mais o que eu sou, mas o que Ele é, porque Ele está em parceria comigo. Tudo que Ele tem é meu porque Ele é meu parceiro. Mas não se esqueça do outro lado da moeda. Quando você está em comunhão com Ele, tudo que é seu é dele também. Você não está pedindo apenas para Ele entrar na sua vida, no seu barco, nos seus planos, no seu trabalho, mas você quer ouvi-lo dizer: quero que você entre na minha vida, nos meus planos e no meu trabalho. Por isso esta comunhão é uma rua de duas mãos. Comunhão é o quarto ponto da bússola da certeza. A comunhão é resultado do crer no fato da ressurreição de Jesus Cristo. O quinto ponto da bússola da certeza é onde João decide parar de pregar e começa a entrar na nossa vida pessoal. Esse é o ponto que João mais enfatiza nesta carta. O ponto é seguir. Esse é o ponto que João reforça repetidas vezes. Quando lemos esta epístola da confiança ou quando você quer ter certeza da salvação, o conceito mais destacado é o conceito de seguir. Quando as pessoas diziam que criam em Jesus, ele dizia: siga-me. Se você me seguir, você verá o que farei de você. Darei confiança a você, farei que você seja igual a Cristo. Se você me seguir, farei com que você esteja de acordo com o plano de Deus para a sua vida. João afirma repetidas vezes nesta carta que sabemos se permanecemos nos seus mandamentos, se fazemos o que ele nos mandou fazer. É assim que sabemos. Portanto, seguir é um ponto muito importante na bússola da certeza. Além de seguir, há outros pontos nesta bússola, de acordo com os primeiros 16 versículos desta epístola. Por exemplo, percebemos outro conceito implícito nesta epístola, a liberdade. Jesus nos prometeu liberdade. No capítulo 8 do Evangelho de João, lemos as seguintes palavras de Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Essa é a segunda fase de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Quando você faz o que ele manda você fazer. Você é como um aprendiz que faz conforme o seu mestre faz. Isso é discipulado. No capítulo 8 de João, Jesus afirmou que a primeira fase é crer. Seguir ou ser discípulo é a segunda fase. Mas Jesus continua e descreve a fase número 3. Se permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A seguir, Jesus acrescentou o que ele realmente quis dizer: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. O que Jesus estava sugerindo é que primeiro você crê, depois você segue, isto é, continua na sua palavra. Então um dia algo acontece. Você já buscou a Deus além das páginas da palavra? Quando você faz isso, o relacionamento que você tem com Ele, disse Jesus, traz libertação. Jesus está descrevendo uma experiência que se assemelha a sair de uma prisão.
É assim que somos libertados de todos os nossos pecados e de cada um dos nossos problemas. 60 anos depois que João conheceu Jesus, ele se referiu a Jesus no livro do Apocalipse com as seguintes palavras: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Jesus tinha dito: siga-me e eu vos farei. 60 anos depois, João disse: nós o seguimos e ele nos fez. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. O pecado é uma armadilha que nos aprisiona. No primeiro capítulo de sua primeira epístola, João afirmou assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Entretanto, João diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Você está vendo? João está dizendo que é possível ser liberto do pecado. Não precisamos permanecer pecando. Podemos ser libertos do poder do pecado. Quando Cristo nasceu, foi-lhe dado o nome de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele não apenas perdoaria o seu povo dos seus pecados, como também salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso significa que ele libertaria o seu povo dos seus pecados. A liberdade é o sexto ponto da bússola da certeza. Outro ponto da bússola da certeza é o que podemos chamar de plenitude. Novamente, João fala porque estava escrevendo. No capítulo 1, versículo 4, ele diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Muita gente vive com Cristo uma vida fragmentada, apenas uma parte do que realmente deveria ser, apenas uma parte do que realmente deveria ser. Sabe, o que vivemos é bom e é real, mas poderia ser melhor. Tem muito mais para ser experimentado. O desejo de João era de que todos tivessem uma experiência completa e plena com Jesus. Vamos usar a palavra plenitude para expressar experiência. O oitavo ponto da bússola da certeza é a frutificação. João queria que o amor de Deus fosse aperfeiçoado em nós. Em outras palavras, ele queria ver frutos para Deus na nossa experiência com Cristo. Temos estudado a Bíblia no encontro com a palavra, sempre buscando resposta para as perguntas. O que esse texto está falando? O que ele significa? O que ele significa para mim? Em outras palavras, observação, interpretação e aplicação. Existe ainda mais uma pergunta, a quarta. O que esse texto significa para Deus? Em toda a nossa experiência de vida em Cristo existe uma boa resposta para a pergunta: o que existe aí para Deus? Será que encaramos nosso relacionamento com Deus da mesma forma que encaramos tudo na vida? O que eu ganho com isso? O que o Senhor vai me mostrar? Quando Saulo de Tarso se converteu, ele quis saber o que o Senhor queria que ele fizesse e o que o Senhor iria ganhar com aquilo. A expressão bíblica para isso é ser frutífero. Quando estudamos o capítulo 15 de João, comentamos que ele mostra Jesus como a videira e procura ramos. O Senhor Jesus buscou ramos através dos quais pudesse dar frutos. Por isso Jesus é a videira em busca de ramos, porque ele não pode produzir frutos sem os ramos. E a pergunta é: você está disposto a ser um dos seus ramos? Nesta metáfora de Jesus, o fruto não pode crescer na videira. Ao mesmo tempo, temos a frase de Jesus: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas ele também disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Portanto, quando buscamos a palavra de Deus em busca da certeza da salvação, aprendemos que os frutos são uma evidência dessa certeza. Quando percebemos que Deus está fazendo sua obra através de nós, isso nos conforta e nos dá satisfação e também confiança. A frutificação é o oitavo ponto da bússola da certeza. Resumindo, os 8 pontos da bússola da certeza são os fatos, a fé, o perdão, a comunhão, o seguir, a liberdade, a plenitude e a frutificação. Se você descobre que não é frutífero, não tem plenitude nem liberdade e acaba na estaca zero, no início de tudo. O apóstolo Paulo nos instruiu a fazermos um autoexame. Quando você se autoexaminar, vai passar novamente pelos fatos: a morte,
e a ressurreição de Jesus Cristo. Esta bússola da certeza mostrará a você o que João tem a dizer sobre como você pode ter certeza da salvação. Bom, vamos ficando por aqui, mas no próximo programa vamos continuar. Até lá, então. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Se essa é a primeira vez que você participa deste programa, saiba que nunca é tarde demais para começar a estudar a Palavra de Deus. Iniciamos esse curso com o livro de Gênesis e agora estamos quase no final da Bíblia. Este é o terceiro programa dedicado ao estudo da primeira epístola de João, localizada quase no final do Novo Testamento. Como já vimos anteriormente, o propósito desta epístola é fazer com que todos os que creem realmente creiam e então tenham a certeza da salvação. Podemos dizer que a palavra-chave que define o propósito desta epístola de João é certeza. João explicou por que estava escrevendo esta carta. Ele fez a mesma coisa quando escreveu o quarto evangelho, e nesta epístola ele explica que está escrevendo para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo saibam ou tenham plena certeza da salvação. Quando estudamos o evangelho de João, destacamos todas as passagens nas quais ele nos exortou a crer. Nesta epístola devemos destacar todos os textos em que João afirma que podemos ter certeza da nossa salvação. A salvação é uma questão crucial para todos. Devemos ter certeza dela. É por isso que essa epístola está no final do Novo Testamento, porque Deus não queria. Ele não queria que esta questão vital sobre a salvação fosse uma dúvida para os que creem. Portanto, ele não quer que a questão da salvação seja uma dúvida. Deus quer que tenhamos certeza da nossa salvação. Por isso, este é o enfoque de nosso estudo hoje. Aliás, este é o enfoque dos primeiros 16 versículos desta carta, nos quais descobrimos a bússola da certeza, que possui 8 pontos. A epístola começa falando sobre estes 8 pontos. Nestes versículos, João conta sobre o que ele falará nesta carta. No capítulo 2, João acrescenta mais alguns pontos nesta bússola da certeza. Na verdade, esses pontos são evidências sobre as quais podemos basear a nossa certeza. Não vou usar o tempo do programa de hoje para ler o capítulo 2, mas eu quero esclarecer que nesta passagem encontramos outros pontos para a nossa bússola da certeza. João fala, por exemplo, que podemos saber que acreditamos e que, portanto, temos a salvação quando amamos o nosso irmão. A pessoa que ama seu irmão, afirma João, está em Cristo. Essa pessoa é um cristão verdadeiro. Mas aquele que não ama seu irmão ainda está nas trevas, ainda anda nas trevas. Portanto, outro ponto da bússola da certeza é o amor pelo irmão. Preste atenção nessas palavras do capítulo 4 de 1 João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João usa diversas vezes esse argumento em sua carta. Creio que João, assim como Pedro, era analfabeto e que provavelmente tenha tido que ditar esta carta. Por isso, tanto as cartas de João como as de Pedro são como se os dois estivessem abrindo seus corações. E por isso a redação não obedece uma ordem ou lógica rígida. E são diferentes, por exemplo, das epístolas de Paulo como o livro de Romanos. João afirma várias vezes nessa carta que uma das maneiras de saber se realmente temos a vida eterna é quando amamos o nosso irmão. No capítulo 2 ele afirmou, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Esse mandamento é antigo porque o mais antigo de todos os mandamentos era para amar a Deus e mais tarde Jesus reforçou o mandamento, dizendo que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse mandamento antigo está nos livros de Deuteronômio e Levítico no Velho Testamento. O mandamento para amarmos nosso próximo e nosso irmão e aqueles que interceptam a nossa vida. Isso é muito antigo. Por isso João diz que não estava escrevendo um mandamento novo. Ao mesmo tempo que ele diz que estava escrevendo um mandamento antigo, também afirma estar escrevendo um mandamento novo. Porque foi assim que Jesus se referiu ao mandamento por ocasião da última ceia, quando se recolheu com os 12 para a última ceia, depois de tê-los treinados durante 3 anos. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão se vocês são meus discípulos. Então, se vocês me amarem,
e amarem uns aos outros. Segundo João, esse mandamento era ao mesmo tempo novo e velho. Quando você achar que está aplicando esse mandamento velho e novo, saberá que está diante de uma das bases da certeza da salvação. Se você realmente ama a Deus e a seu irmão, então você sabe que tem a vida eterna. No capítulo 2 encontramos outro ponto da bússola da certeza. Sabemos que temos a vida eterna quando amamos nosso Pai, mais do que amamos o mundo. Esta passagem do capítulo 2 é muito importante e você já deve estar familiarizado com ela. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é mais um ponto da bússola da certeza. Você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? E se ama, você ama a Deus mais do que o mundo? Será que você não é possuído pelas coisas desse mundo? Se você é possuído pelas coisas desse mundo e a única coisa que consome seus pensamentos e paixões são as coisas deste mundo, são os jogos que o mundo joga, então você não tem certeza da salvação. João estava se referindo ao esquema desse mundo. Existe um esquema do mundo que envolve um sistema de valores, um estilo de vida e uma filosofia própria. João estava dizendo que se você vive para essas coisas e elas são sua maior motivação, então você não ama a Deus. Mas se você ama a Deus mais do que ama o esquema ou o sistema desse mundo, então você possui mais um ponto da bússola da certeza. Você sabe no que crê e que tem vida eterna, porque crê numa realidade na qual ama o Pai muito mais do que ama o sistema deste mundo. João continuou mostrando outros pontos desta bússola da certeza. Lembre-se de procurar por estes pontos na Epístola de João. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. João estava dizendo que eles sabiam porque sabiam. Está difícil de entender o que estou falando? Bom, o que João estava dizendo é que ele não tinha escrito porque eles não sabiam da verdade, mas justamente porque sabiam. E não existe mentira na verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina, acerca de todas essas coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Essas palavras de João são muito parecidas com o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Paulo afirma que aprendemos pelo que vemos, talvez um livro ou pela observação. Aprendemos com olhos, mas também com os ouvidos e com o coração. Podemos aprender com o que ouvimos, com uma palestra ou uma conversa. Aprendemos também pela porta do coração ou pelo centro da nossa vontade. Ter vontade de aprender faz muita diferença no processo de aprendizagem. Na primeira carta aos Coríntios, até parece que Paulo era um psicopedagogo. No capítulo 2 desta carta, ele afirmou que se queremos aprender a respeito das coisas espirituais, não basta aprendermos com os olhos, ouvidos e coração. Mas temos que aprender também com o Espírito, porque, de acordo com Paulo, o que é espiritual se discerne espiritualmente. Portanto, se alguém não tem o Espírito Santo, nunca aprenderá acerca do que é espiritual. O homem que não é espiritual, explica Paulo no versículo 16 deste capítulo, não consegue entender o que é espiritual. Não importa se a pessoa tem um diploma de doutorado, se ela não for espiritual, não entenderá as coisas do Espírito. O que João está dizendo nesta carta assemelha-se muito a tudo isso que Paulo falou. João usa a palavra unção, conforme lemos no versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. No versículo 27 lemos: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é a verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Essa unção tem a capacidade de nos ensinar. Essa unção que é real, nos ensina coisas espirituais. E quando isso acontece, temos outro ponto dentro da bússola da certeza.
Você não conseguiria entender tudo que a unção lhe ensina se você não estivesse em Cristo e não tivesse a vida eterna. No grego original do Novo Testamento, a palavra usada para unção foi carisma. Portanto, você poderia ler 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27, trocando a palavra unção por carisma. Em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo para a igreja, ele usa a palavra grega carismata. Paulo se referiu à pessoa em quem os dons do Espírito se manifestam como carismata. Os versículos 20 e 27 deste capítulo de 1 João estão falando do Espírito Santo, que assumiu residência no seu coração, e é a razão porque você conhece o que conhece espiritualmente. Você não precisa de um professor, porque o Espírito Santo que vive em você é o seu professor. Se o Espírito Santo vive em você e você tem esse aprendizado direto dele, você tem uma das evidências ou um dos pontos da bússola da certeza da fé. Mas infelizmente, por hoje o nosso tempo acabou e eu tenho que encerrar o programa. Mas antes, quero deixar um desafio com vocês. Acho que vocês já sabem qual é o desafio de hoje, não sabem? É meio óbvio. O objetivo principal da Epístola de João é a certeza. Esta linda epístola não foi escrita para lhe dar uma certeza errada. Por isso eu o desafio a orar e ler cuidadosamente esta epístola de João. Se você acompanhou comigo esse estudo sobre a bússola da certeza, já deve ter pensado sobre qual é a sua convicção ou certeza em relação à sua salvação. Esse é o propósito da primeira epístola de João, a certeza da salvação. Mas esta bela epístola não foi escrita para lhe dar nenhuma certeza falsa ou enganosa. Por isso, leia outra vez essa carta, acompanhando os pontos da bússola da certeza. Se depois disso você ainda tiver dúvida quanto à sua salvação, então leia o Evangelho de João, destacando todos os versículos nos quais João diz para crer. E aí então volte à Epístola de João para descobrir como saber o que você realmente crê. Viaje pela primeira Epístola de João, seguindo esta bússola da certeza, e você passará a ter a certeza da salvação. É uma grande alegria contar com a sua participação no programa Encontro com a Palavra. Eu espero por você no próximo programa. Saiba que o estudo da Palavra de Deus pode transformar toda a sua vida. Essa é uma grande verdade. Quando meditamos na Palavra de Deus, quando aprendemos dela, o que aprendemos dela pode transformar a nossa vida para sempre. Então, programe-se e esteja conosco no próximo programa. Até lá. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse estudo do Novo Testamento já nos trouxe a primeira Epístola de João. Nos programas anteriores vimos que a Epístola de João é a Epístola da certeza. Por isso devemos estudá-la buscando os argumentos que João usa para mostrar que podemos saber que nossa fé em Cristo é uma fé verdadeiramente salvadora. É impossível evitar que os pastores nas igrejas tenham opinião sobre quem é e quem não é nascido de novo, ou sobre quem é e quem não é espiritual. Apesar de ser impossível para um pastor saber isso com precisão, conforme a parábola do joio e do trigo nos ensina, um pastor acaba formando opinião sobre o estado espiritual da sua congregação. Não é porque alguém fala muito sobre o céu que vai para lá. E mais, se alguém se diz espiritual, pode contar que não é. Como podemos saber quem é e quem não é espiritual? A primeira carta de João oferece um indicador para os pastores. Uma das dicas é a seguinte: aquelas pessoas que têm discernimento espiritual estão realmente em Cristo. Isso é sinal que tem o Espírito Santo nela. João falou no capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. No versículo 27 a gente lê: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. A palavra grega usada para a unção nestes dois versículos foi carisma. O que isso significa para nós? Nesses dois versículos, o Espírito Santo está nos dizendo que temos carisma, que nós o temos, e que ele nos revela coisas espirituais. O Espírito Santo é nosso mestre. João está falando a mesma coisa que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2. Temos o Espírito Santo em nossos corações que é capaz de nos ensinar. Por isso não precisamos de ensino humano. Conheço um homem que ficou preso num país estrangeiro dentro de uma solitária durante 2 anos e meio. No primeiro Natal que ele passou encarcerado,
Um padre o visitou e o presenteou com uma Bíblia. Durante quase 3 anos ele leu aquela Bíblia dia e noite. E sabe de uma coisa? Aquele homem conhece a Bíblia de capa a capa. Detalhes. Ele não precisou que ninguém o ensinasse. O Espírito Santo foi seu mestre. Você acha que isso é possível? João diz que é. Basicamente ele afirma: prestem atenção, se vocês realmente têm a vida eterna, então tem uma unção, tem a Cristo, tem um poder. E esse poder ensina tudo. Por isso vocês não precisam que nenhum homem os ensine. Quem você acha que dá o discernimento espiritual de forma que, quando você abre a Bíblia, sente que alguém está colocando todas as suas ideias no lugar? E quando você estuda a Bíblia, é como se houvesse uma voz dizendo: isso combina com aquilo que você ouviu no sermão do pastor, isso se encaixa com o que você aprendeu na escola dominical. De acordo com Paulo, é o Espírito Santo que faz isso. Ele ensina coisas espirituais para pessoas espirituais. João afirma que existe outro ponto nesta bússola da certeza. Se temos discernimento espiritual, sabemos que temos o Espírito Santo e a vida eterna. Poderíamos dizer que a base doutrinária da comunhão da Igreja do Novo Testamento é bem definida. Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Esta é a base da comunhão da Igreja no Novo Testamento. Jesus é Senhor. João coloca esta ideia de outra maneira e estabelece um teste doutrinário. O que você acredita a respeito de Jesus? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. João não foi nem um pouco sutil. Ele disse em alto e bom som. A pergunta que deve ser feita para descobrir o posicionamento doutrinário ou teológico de alguém é: você acredita que Jesus é o Cristo? Já ouvi pessoas dizerem: Jesus não era o Cristo. Havia alguma coisa de Cristo nele, assim como em Buda e em Gandhi. Muitas pessoas têm algo de Cristo nelas, mas isso não quer dizer que Jesus fosse o Cristo. João explica: se alguém afirmar tudo isso aí que eu acabei de falar, essa pessoa é anticristo e é mentirosa, porque Jesus é o Cristo. Esta é a base doutrinária da comunhão da Igreja no Novo Testamento. Quando alguém afirma que Jesus é o Senhor ou que Jesus é o Cristo, o faz pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o revelou. Esta é a base da sua salvação e da certeza da sua salvação. No capítulo 3, João afirma que existem 2 tipos de pessoas neste mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. João afirma que é muito fácil diferenciar um do outro. Jesus disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Por isso, no capítulo 3, João afirma: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Essas pessoas vivem pecando como uma prática habitual. Mas os filhos de Deus não devem viver pecando, como se isso fosse uma prática normal, um padrão de comportamento. Em alguns trechos do capítulo 3 temos a impressão que João prega uma vida sem pecado. Por exemplo, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. João coloca de maneira bem clara: podemos diferenciar os filhos de Deus dos filhos do diabo pela maneira como vivem. O capítulo 3 possui um conceito muito importante. É necessário que você se lembre mais uma vez que no original grego o tempo verbal é contínuo. Portanto, João está dizendo que se uma pessoa é nascida de novo e está em Cristo, não vive pecando de maneira habitual e contínua. Claro, mas isso não quer dizer que ela nunca peque, nem que nunca pecou. Quer dizer que quando peca, ela cai em pecado, mas o pecado não é um comportamento natural para ela. Quando uma pessoa nasce de novo, seu padrão de comportamento muda. O pecado deixa de fazer parte da sua rotina habitual. É claro que ela peca. João deixou bem claro no capítulo 1. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas depois ele disse: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. João deixou bem claro
que não é normal que um filho de Deus viva pecando. Precisamos nos conscientizar disso. Como deve ser a vida de um seguidor de Cristo? Não pode ser uma vida de pecado, tem que ser exatamente ao contrário. Se um seguidor de Cristo peca, mesmo que sendo provável que aconteça, ainda assim não é um comportamento normal. Existe um versículo que deve ser aplicado quando o seguidor de Cristo cai em pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro texto que pode ser aplicado quando um crente cai está no capítulo 6 de Gálatas, nos primeiros versículos. O povo espiritual é instruído a restaurar o crente que caiu com humildade, consciente que da próxima vez, qualquer um deles pode ser aquele que vai precisar de restauração. Mesmo assim, não é normal para um seguidor de Cristo pecar. Assim, o ponto da bússola da certeza no capítulo 3 é: qual é o seu padrão de vida? Quando um bandido vai a uma conferência missionária e levanta a mão na hora do convite e vai lá na frente e professa sua fé, todo mundo se empolga. E às vezes as pessoas até aparecem na mídia dizendo que fulano agora é crente. Qual é a reação das pessoas quando isso acontece? Todo mundo fica esperando para ver no que vai dar. O que essa pessoa vai fazer da vida agora? Será que vai continuar fazendo as mesmas coisas? Se não houver mudança no seu estilo de vida, podemos concluir que, na verdade, aquela decisão não teve nada a ver com o novo nascimento. Mas, se houver uma mudança de vida, saberemos que testemunhamos um milagre de salvação. E esse tipo de milagre torna o Evangelho de Jesus Cristo muito empolgante. É maravilhoso ver os milagres do Espírito Santo, do Jesus Cristo vivo e ressurreto, restaurando vidas despedaçadas. Mas se essas pessoas pecarem, estarão quebrando o novo padrão de comportamento que deveriam ter. A mudança de comportamento de uma pessoa que se salvou é a base da nossa certeza. É um outro ponto na bússola da certeza. No final do capítulo 3, João tem outra palavra muito importante sobre certeza. Não sei se alguma vez você se sentiu deprimido. Esse texto nos mostra que os crentes também correm o risco de sofrer de depressão, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. É claro que você já sabe que nossos sentimentos são muito instáveis e podem mudar com facilidade. E por isso não podemos basear a certeza da nossa salvação em nosso coração tão vulnerável. Mas sobre o que João está falando nesse texto, será que ele está dizendo que quando o nosso coração nos condena e nossos sentimentos nos condenam, está tudo acabado? Não. A palavra de João é muito positiva. Quando o seu coração condenar você, lembre-se que Deus é maior do que seu coração e do que seus sentimentos. A certeza da salvação não pode estar baseada nos seus sentimentos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo lemos: o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Por isso mesmo, quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é maior do que nosso coração e do que nossos sentimentos instáveis. Vocês já devem ter ouvido falar das torturas que são impostas a prisioneiros em muitas partes do mundo e que muitos são submetidos à lavagem cerebral. Eles são privados de sono, confinados em solitárias, impedidos de ver qualquer tipo de luz, espancados, ameaçados de morte. Passam pela roleta russa, enfim, são totalmente fragilizados fisicamente e emocionalmente. Muitos de nós passamos por depressão e quando isso acontece, quando nossos corações nos condenam, devemos ter a convicção de que nossa salvação está baseada em nossa fé no Evangelho. Nossa salvação baseia-se no nosso caminhar com Deus e na nossa obediência aos seus mandamentos, principalmente o mandamento de amar uns aos outros. É isso que João compartilha conosco no final do capítulo 3. Quando você estiver lendo a primeira epístola de João, lembre-se de procurar quais são os pontos que dão certeza da salvação. Faça isso com atenção e em oração. Grife os textos em que João fala sobre a vida eterna, sobre como podemos saber que temos a salvação. Esta é a mensagem de 1 João. Minha oração é que você já seja salvo
e que tenha certeza da salvação, mas se ainda não é, leia o Evangelho de João e ore a Deus pedindo que Ele o ajude a entender a sua palavra. E não esqueça de nos escrever. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se você está participando desse programa pela primeira vez, é importante saber que estamos estudando todos os livros da Bíblia. Já estudamos desde o livro de Gênesis, o primeiro livro, e estamos chegando agora quase no final do Novo Testamento. Estamos na primeira epístola de João. Nos últimos programas aprendemos que esta epístola nos mostra uma bússola da certeza. Parte da questão da certeza inclui, conforme explica João, testar se os Espíritos são de Deus. João trata deste assunto no 4º capítulo. Ouça agora como ele aborda essa questão. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. No estudo da primeira epístola de João, buscamos a base para a certeza da salvação. Como podemos ter certeza que somos salvos e temos a vida eterna? Este é o assunto de João nesta carta. Nestes primeiros versículos do capítulo 4, que acabamos de ler, João fala sobre como testar os espíritos. Nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo. Como disse o filósofo, existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Isso se aplica principalmente ao mundo espiritual, onde há bons e maus espíritos. O apóstolo João nos exortou a testar os espíritos. Novamente entraremos na questão da base teológica e doutrinária entre os crentes, porque a confissão é o teste doutrinário pelo qual devemos testar todos os espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Como que um espírito confessa qualquer coisa na carne? Bom, João está falando que todo homem e toda mulher que no espírito e na carne confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que as pessoas deste mundo têm o direito de ver o Evangelho na nossa carne mortal. É isso que João quer dizer quando fala sobre um espírito que confessa. Para entender este conceito, precisamos voltar ao Evangelho de João. Você se lembra que no capítulo 17 do Evangelho de João, encontramos a oração sacerdotal de Jesus pelos apóstolos e pela igreja? Jesus, o Filho de Deus, pediu que o mundo soubesse que Deus o havia enviado a este mundo e que Deus os amasse tanto quanto amou seu próprio Filho. Jesus pediu ao Pai que os apóstolos vivessem de tal forma que o mundo cresce que Deus realmente tinha mandado seu único Filho. Que tipo de vida eles deveriam ter para que o mundo soubesse disso? João enfatizou muito em sua carta que se eles amassem uns aos outros, o mundo saberia que Deus os ama e que os amou tanto que enviou seu Filho a este mundo para os salvar. Lembre-se que, por ocasião da última ceia, antes de partir, Jesus disse aos apóstolos que tinha uma mensagem de amor para o mundo. E como transmitimos esta mensagem de amor? Amando uns aos outros. É assim que o mundo entenderá o amor que Jesus teve por eles. E foi exatamente isso que aconteceu na primeira geração da igreja. Todos ficavam impressionados com o amor entre os cristãos daquela época. E hoje, será que somos reconhecidos por esse amor? Deveríamos ser reconhecidos pelo amor entre nós, porque João afirma que é assim que confessamos o Espírito de Cristo em nossa carne mortal. Amando-nos, mostramos ao mundo que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3,16. Transmitimos a verdade destes versículos quando amamos uns aos outros exatamente como Jesus Cristo amou os apóstolos. Depois de falar que nossos espíritos devem confessar na carne o amor de Cristo, João mostra 10 razões por que devemos amar uns aos outros. Ele diz que é absolutamente essencial que nossa carne e nosso espírito confessem o Espírito de Cristo, que é o Espírito do amor.
João afirma que o Espírito de Cristo em nossa carne mortal é mais um ponto na bússola da certeza. No capítulo 4 da primeira epístola de João, o apóstolo do amor, além de mostrar as 10 razões por que devemos amar uns aos outros, também apresenta o capítulo do amor. O versículo 7 mostra que devemos primeiro amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor verdadeiro, o amor ágape, é de Deus. Deus é a fonte do amor verdadeiro. Aquele que é de Deus é a única pessoa que pode amar realmente, porque o amor vem de Deus. Quando João volta a falar sobre a certeza da salvação, ele diz que devemos amar uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você tivesse que sair pelo mundo e atirar em todos os discípulos de Jesus, como saberia em quem teria de atirar ou não? De acordo com João, a maneira de descobrir é a seguinte: você pode atirar em todos aqueles que amam com o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, porque esse tipo de amor só pode vir de Deus. E os discípulos tinham esse amor. Por isso, aqueles que amam com esse amor são realmente nascidos de Deus e conhecem a Deus. E aqueles que não amam desta maneira não são de Deus. Isso torna o teste dos espíritos muito simples. A terceira razão por que devemos amar está no versículo 8 do capítulo 4. Devemos amar porque Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Encontramos vários textos nas Escrituras referentes ao amor. Deus é amor. Se você diz que é nascido de Deus ou que está em Cristo, o Filho de Deus, então a sua credencial é o amor. As Escrituras mostram que a credencial do cristão é o amor. Talvez preferíssemos trocar o amor pelos dons espirituais. Atualmente existem muitas manifestações dos dons espirituais e as pessoas tentam provar que são espirituais através destes dons. Mas não é isso que a Bíblia diz. A prova da espiritualidade é o amor. O fruto ou a prova do Espírito é o amor. Isso está em Gálatas 5:22. Deus é amor e se você se declara nascido de Deus, então precisa evidenciar o Espírito de Cristo na sua carne mortal. Nos versículos 10 e 11, João ensina que devemos amar porque temos um grande exemplo de amor. João aponta para a morte de Jesus na cruz e diz: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Mostramos que abraçamos o Evangelho quando amamos com o amor ágape. O versículo 16 é de grande significado para mim. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O capítulo 11 do livro de Hebreus nos ensina que não podemos ir até Deus sem antes crer que Ele é. Quando eu estava em busca de conhecer e ter um relacionamento com Deus, acabei perguntando o seguinte para Deus: eu creio que o Senhor é, mas o Senhor é o quê? Como eu posso conhecer o Senhor se não sei o que o Senhor é? Essa foi minha oração. O capítulo 1 de 1 João declara que Deus é luz. Por isso, se você quer ter comunhão com Deus, deve buscar a luz e andar na luz, porque Ele é luz. Mas no capítulo 4, João fala que Deus é amor. Por isso, se você quiser ter comunhão com Deus, habite no amor, porque quando você habita no amor, você habita em Deus e Deus habita em você. Entendi isso num dia às 3 da manhã. Eu sabia que no dia seguinte teria que trabalhar com muita gente que não tinha muito para me ajudar. Eram crianças com muitos problemas. Lembro-me que fiz a seguinte oração no meio da madrugada: Senhor, o Senhor diz que é o amor ágape. Imagine que o Senhor derrame esse tipo de amor sobre pessoas que precisam ser amadas e estão feridas. Estou a caminho de me encontrar com essa gente. Eu quero estar entre elas. E o amor que o Senhor é. Quando isso acontecer, passe o seu amor por essa gente ferida através de mim. Sabe o que aconteceu? Ele fez exatamente assim. E pela primeira vez na minha vida, me senti dentro de um relacionamento com Deus. Eu o toquei. Mas ele me tocou também. Este pequeno verso expressa essa ideia. Busquei minha alma, mas não a consegui ver. Busquei meu Deus, mas Deus escapou de mim.
Quando encontrei meu próximo, encontrei tudo. Poderia dizer que não encontrei Deus no altar, nem num seminário, nem num santuário, mas onde estavam os feridos e necessitados. Quando pensamos em Deus, o imaginamos lá em cima nos céus. Procure pensar em Deus numa perspectiva horizontal, lado a lado, com você, cercando-o, como um Deus amoroso que ama as pessoas feridas que cruzam o seu caminho e que as ama através de você. Ame aqueles que estão ao seu redor com o amor de Deus. Tente dizer isso a Deus. Hoje quero ir aonde os feridos estão, Senhor, e quero estar entre a dor deles e este amor que é o Senhor. Desta forma, o seu amor passará por mim para eles. Quando eu fiz isso, descobri onde Deus está e também onde eu quero estar para o resto da minha vida. João coloca da seguinte forma: o amor é o que Deus é. Deus é amor. Portanto, se você habitar neste amor que Deus é e tomar o caminho deste amor e se tornar um com esse amor fluirá através de você. Se você habitar neste amor que Deus é, você habitará em Deus e Deus habitará em você. Quando isto acontecer, você encontrará outro ponto na bússola da certeza. João falou isso no capítulo 4, versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Devemos amar uns aos outros para que no dia do juízo tenhamos confiança. Eu não acho que estarei tão corajoso assim no dia em que me apresentar diante do trono de Cristo. Sei que haverá um julgamento para todos os crentes. Nesse dia, não vou querer receber o que mereço, porque sei que mereço o inferno. Neste julgamento, contarei com a misericórdia e a graça de Deus. João nos ensina que se tivermos o amor perfeito, poderemos nos apresentar no dia do juízo com confiança, porque, como dizem as Escrituras, o fim da lei é o amor. Se você amar o seu próximo, não infringirá nenhum mandamento referente ao seu próximo. O amor é o cumprimento da lei. Por isso, se você tiver um amor perfeito, poderá se apresentar no dia do juízo com confiança. O versículo 17 diz que somos como Ele é. Isto é muito profundo. Neste mundo somos a essência de Cristo. Se Cristo está em nós e o amor ágape se revelar e se expressar através de nós, então realmente seremos como Ele é. Pense nisso. Deus lhe abençoe grandemente. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. É um privilégio participar com você do estudo do melhor livro do mundo. Estou muito feliz com a audiência e a dedicação de cada um de nossos alunos. Estamos estudando a primeira epístola de João, quase no final do Novo Testamento. No último programa vimos o capítulo 4 desta carta e falamos sobre as 10 razões que o apóstolo João dá para amarmos uns aos outros. João afirma no capítulo 4, versículo 18, que devemos amar uns aos outros porque o perfeito amor expulsa o medo. O medo é um dos grandes problemas dos nossos dias. Toda hora ouvimos falar do pânico do medo. Se você estivesse numa floresta, prestes a ser atacado por uma onça, você estaria com medo, mas isso seria absolutamente normal. Se você não ficasse com medo, então eu diria que alguma coisa estava errada com você. Mas quando não existe nenhuma onça e nem há razão alguma para ficar com medo, e mesmo assim a pessoa fica com medo, então é provável que essa pessoa sofra do pânico do medo. Também existem pessoas que estão sempre deprimidas, mas outras estão sempre com medo. A palavra neurótico significa estado nervoso sem razão aparente. Preste atenção na fórmula contra o medo que João apresenta. O perfeito amor expulsa o medo. O que João quer dizer com isso? João afirmou que o perfeito amor nos dá confiança para o dia do julgamento e também que o perfeito amor elimina o medo. Afinal, medo de quê? Você tem medo de alguma coisa? Talvez você tenha medo que alguma coisa aconteça para você ou que você perca alguma coisa, como saúde ou alguém que você ama. O que vai ser de mim? Essa pergunta reflete o medo. Quando você entende o amor e principalmente os 2 mandamentos que João enfatizou, amar a Deus e ao próximo, você entende que o amor pode expulsar o medo. Lembre-se do que é amor. Já falamos sobre isso. Deus é amor. Ele é o único que é o amor perfeito. Se estamos com Deus, por que ter medo?
João afirma que se você tem medo, quer dizer que você não conhece e nem ama a Deus. Você não acha que é isso o que João quer dizer quando diz: o amor expulsa o medo? Ouça agora o que João diz no versículo 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Aprendemos com este versículo de João que nosso amor por Deus e nosso amor pelo nosso irmão são inseparáveis. Você não pode dizer: amo a Deus, e depois não amar o seu irmão. Se você fizer isso, será um mentiroso. Essas duas dimensões do amor são inseparáveis e formam uma cruz. A linha vertical é o amor por Deus e a horizontal é o amor pelo irmão. A 10ª razão para amarmos uns aos outros está na forma de mandamento. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vivemos numa democracia e por isso não estamos acostumados a receber ordens nem obedecer decretos. Nossa sociedade é livre e por isso não sabemos o impacto da palavra mandamento. Se vivêssemos numa monarquia, talvez entenderíamos melhor o que mandamento significa. De certa forma, as 10 razões para amarmos uns aos outros poderiam ser resumidas numa única razão. Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros. Quando meu irmão mais novo entrou para o exército, ele era um jovem indisciplinado e incorrigível. O treinamento no exército fez dele um outro homem. A mudança foi impressionante. Quando lhe perguntei como foi que aquilo aconteceu, ele me contou histórias incríveis como esta. Uma vez, o seu treinador o fez entrar numa lata de lixo e gritar 30 vezes: alguém me jogue fora! Alguém me jogue fora! Outra vez ele estava fumando num horário proibido. O treinador o pegou e disse que ele deveria fazer uma cerimônia fúnebre para enterrar aquela bituca de cigarro. Ele deu as medidas de profundidade, largura e comprimento da cova para aquela bituca de cigarro. Meu irmão passou o dia inteiro cavando aquela cova e no final do dia, depois de cumprir sua tarefa, cansado, suado e sujo, ele se reportou ao seu treinador que lhe perguntou: e aí, você enterrou aquele cigarro no sentido vertical ou horizontal? É claro que meu irmão não sabia e o instrutor lhe disse: sinto muito, mas nós sempre enterramos o cigarro no sentido vertical. Isso quer dizer que você vai ter que cavar a cova outra vez e se certificar que a bituca de cigarro está enterrada no sentido vertical. Vocês acham que meu irmão se atreveu a fumar outra vez? A ordem para não fumar era um mandamento e não uma opção. Um mandamento deve ser cumprido. Jesus disse que era o Senhor e Mestre, e seus mandamentos não estavam abertos para discussão, negociação, nem debates. Deveriam ser obedecidos. João disse que a 10ª razão por que devemos amar uns aos outros é porque Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros. No capítulo 5, João compartilha conosco outras maneiras de sabermos que temos a salvação. Por exemplo, ele diz que a fé é a chave para a nossa certeza. A fé é a vitória que vence o mundo. Devemos conquistar o mundo com a nossa fé. Vencemos o mundo com essa fé vencedora, que é mais um ponto na bússola da certeza. Se você tem o dom da fé, existe dentro de você uma herança de Deus, o dom da fé, que sempre conquistará o mundo, independentemente das circunstâncias e obstáculos. Essa capacidade de conquistar o mundo pela fé é outro ponto da bússola da certeza. No capítulo 5, João também fala que há 3 testemunhas na experiência da certeza da salvação. Existe o testemunho do Espírito Santo, o da água e o do sangue. Quando entendemos sobre o que João está falando, compreendemos que Deus já nos deu o testemunho do Espírito e o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Mas João também fala sobre a água. Ele se refere à água do batismo. A essência do batismo, independentemente da sua forma, é tornar público que você é discípulo de Jesus Cristo. É impossível ser batizado e manter isso em segredo. Se você é corajoso bastante para levantar sua bandeira e declarar publicamente que é seguidor de Cristo, principalmente se isso acontecer numa cultura hostil ao cristianismo, enfrentando inclusive perseguição, o seu batismo será mais um ponto da bússola da certeza. No capítulo 5, João finaliza esta epístola dizendo: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que têm a vida eterna. João aqui faz mais uma referência ao Evangelho.
Nos primeiros 16 versículos desta carta, João contou sobre o que falaria. Nos capítulos 2, 3 e 4, ele falou o que tinha se proposto a falar. No capítulo 5, contou de maneira resumida o que falou na carta. Agora, bem rapidamente, eu gostaria de falar com você sobre a segunda e a terceira cartas de João. Estas epístolas são bem curtas, as mais curtas do Novo Testamento. Existe uma sequência entre o Evangelho de João e as 3 cartas. No Evangelho, João apresentou Jesus como Cristo. Lembre-se que as perguntas eram: quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? A principal missão de João ao escrever este Evangelho foi responder a estas questões e apresentar Jesus Cristo. Na primeira carta, João falou sobre a certeza da salvação. Como podemos saber que realmente temos fé em Cristo, que temos a vida que Cristo veio nos trazer? Nas 2 últimas cartas, João enfatiza a verdade que Cristo ensinou. João tem um tom mais teológico nestas cartas, porque estava preocupado com a verdade que Jesus ensinou e o seu compromisso com essa verdade. Nestas 2 cartas tão curtas, de apenas 13 e 14 versículos cada, João mencionou a palavra verdade 7 vezes. Quando estudamos as cartas de Paulo, aprendemos que é mais importante dizer eu sei em quem tenho crido do que dizer eu sei em que tenho crido. Hoje a sociedade enfatiza demais o conhecimento. Nossa cultura dá uma importância exagerada à virtude do conhecimento. Creio que essa tendência penetrou nas igrejas e hoje temos sistemas teológicos assustadoramente complexos e mirabolantes, que enfatizam o conhecimento da fé e rejeitam aqueles que não concordam com cada um dos detalhes doutrinários ensinados. Se a pessoa não concordar, tintim por tintim, com cada um dos itens doutrinários, eles apertam a tecla eliminar e rejeitam essa pessoa. Não dá para ter comunhão com essas pessoas. Essa não é a força motriz das Escrituras. A motivação de João foi ensinar como ter certeza da salvação através de Jesus. Mas na segunda e terceira carta, o apóstolo do amor está preocupado em saber no que você acredita, principalmente no que se refere aos ensinos de Jesus. O apóstolo do amor foi muito duro com aqueles que não ensinavam o que Jesus tinha ensinado. A heresia, a perversão dos ensinos de Jesus começou logo no início da história da igreja. É isso que concluímos com essas 2 cartas e com o que o apóstolo do amor diz. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. João foi bem severo com as heresias e com os hereges. A segunda carta de João foi dirigida à Senhora Eleita. Literalmente, este é o único livro da Bíblia dirigido a uma mulher. Existem alguns livros com nome de mulher, mas este é o único dirigido a uma mulher. Poderíamos concluir que João tinha um relacionamento pastoral com essa mulher eleita e com um homem chamado Gaio, entre outros. Do conteúdo das cartas, tiramos algumas conclusões sobre como seria o relacionamento pastoral de João com essas pessoas. João também teve problemas com algumas pessoas, como, por exemplo, Diótrefes, que gostava muito de ser o mais importante entre eles. João explicou nos versículos 9 e 10 da sua terceira carta que tinha mandado uma carta para a igreja, mas que tinha encontrado Diótrefes, que gostava de estar entre os líderes, mas que não se submetia à autoridade que João tinha sobre ele e nem o ouvia. João disse que quando fosse visitá-los contaria algumas coisas que este homem estava fazendo e quais eram as maledicências que ele andava espalhando contra João. Esse homem não apenas se recusava a receber bem os missionários que viajavam, como também incentivava todos a fazerem o mesmo, a não receberem bem, e quando não faziam, ele tentava tirá-los da igreja. É interessante descobrir que o velho e amado apóstolo João tinha esse homem na sua igreja que deveria ser sua pedra no sapato. Alguns pastores, infelizmente, têm na liderança da igreja algumas pessoas que quase os deixam loucos e que trazem o caos para suas vidas e a vida da igreja. Saber que até o apóstolo João teve um homem na sua igreja que minava todos os seus projetos e que não se submetia à autoridade dele, e só lhe causava problemas, isso me faz sentir um pouco consolado até. Sabe, existem alguns pastores hoje que sabem o que é ter um Diótrefes na igreja e se sentem consolados ao ver que até o apóstolo do amor, João, teve que lidar com problemas como este durante a primeira geração da igreja.
Mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado por estar acompanhando Encontro com a Palavra.